Que alegria estar com vocês. E olha que bênção. Até aqui o Senhor nos sustentou. E eu quero falar algo para você. Eu não sei como que você terminou o seu ano, mas nós iniciamos um ano novo. E com esse ano novo, todas as coisas novas que Deus tem para mim e para você, nós vamos viver. Que você viva literalmente o que a gente diz quando acaba o ano, né? Feliz ano novo. E que esse não seja só mais um ano, mas que seja um ano novo de novos sonhos, novas realizações, novos projetos, novos desafios, novo tempo a sós com Deus, novo relacionamento com Deus. Mas o mais importante disso tudo é sabermos que o Deus que faz nova todas as coisas, todos os dias, é o Deus que nunca muda. É o Deus de ontem, de hoje e que vai ser para todo sempre. É o Deus que esteve conosco em 2021 e vai continuar conosco em 2022, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos, que conhece a quantidade de fios do meu cabelo, que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. E é esse Deus que vai continuar conosco em 2022, nos levando além, a muito mais, a viver o sobrenatural nele e através dele e por ele. Então eu convido a você que nessa nossa primeira semana do ano juntas, que você mande esse link para as suas amigas aí, para os seus grupos de WhatsApp, para que elas possam começar o ano, assim como eu e você estamos começando essa segunda-feira, adorando a Deus, entregando a Ele o nosso 2022, sabendo que Ele, somente Ele, pode todas as coisas. E que bom saber que esse Deus é nosso. Ele não é um Deus novo, Ele é o mesmo Deus. Amém? Então, convido a você, nesse momento, a adorar a Deus conosco. E que esse tempo venha sendo um tempo sobrenatural na presença do Senhor. Bora? Vamos adorar o Senhor com você, linda. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé na sua casa. Esse é o primeiro Preciosa do ano. Quais são as suas expectativas? O Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite. Você crê nisso? Então levante-se do seu sofá. Chama todo mundo que está na sua casa e vamos adorar o nosso Deus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és lindo, venha nos encher nessa noite. Venha entrar nas nossas casas, nos nossos lares, Senhor. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. É Ele quem provê o Espírito. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar.
derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me a poder no nome de Jesus. Você crê nisso? A poder no nome de Jesus. Oh, a poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder no nome, só no teu nome, Jesus, nós cremos. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Pra o quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós cremos, Jesus. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Oh, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós saímos do ano da lealdade e o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse ano. Você crê, preciosa? Quem é você em casa? Quem é você, a mulher? Com quem você se identifica na palavra? O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Por isso, mulher, nesse ano, que o Senhor te encha e que você não olhe para as dificuldades, mas sim para quem é o seu Deus. O nosso Deus é poderoso. Jesus foi para a cruz, Ele nos remiu com o seu sangue. Por isso, você pode crer que Ele é poderoso, que Ele é lindo e Ele é grande. Quais são as suas expectativas para esse ano? O Senhor quer mais, o Senhor quer te encher mais. Mas para que isso aconteça, Ele quer odres novos, Ele quer odres novos. Ele não pode encher o odre velho. Por isso que você se renda ao Senhor nessa noite, que você se coloque como um vaso disponível na presença dEle. Há algo que o Senhor irá fazer que Ele nunca fez na sua vida. E olha o que Jesus fez. Ele foi para a cruz, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Você crê nisso? Olha o que Ele fez. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a sua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua
Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Feche seus olhos onde você está. Adore esse Deus que é poderoso, que é digno de todo louvor e toda adoração. Ele está aqui, Ele enche a sua casa nessa noite. Não há outro como Ele. Ele é santo. Tu és santo, Jesus. Venha nos encher nessa noite. Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Oh, só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Não há outro. Mas não tem nenhum jeito mesmo de ter outro além do nosso Senhor Jesus. Não há outro que abre portas, não há outro que cura enfermos, não há outro que renova as nossas forças, não é outro que nos dá aquilo que a gente necessita, não necessariamente o que a gente precisa. Não há outro em nenhum lugar que supre todas as nossas necessidades. E é esse Deus que pode todas as coisas, que eu e você nesse momento vamos entrar em oração, em intercessão, pedindo para que o Senhor, em 2022, nos dê e nos traga tudo aquilo que Ele sonhou da parte dEle para nós. Que eu e você possamos viver o novo de Deus todos os dias na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com Ele. E que 2022 venha a ser um divisor de água nas nossas vidas, porque vamos viver o novo de Deus com aquele que faz nova todas as coisas. E que nesse momento de intercessão, eu e você, que a gente nessa noite, que você entregasse a sua vida ao Senhor, e que você entregasse o ano de 2022 e dissesse: Senhor, eis-me aqui, faça em mim e através de mim, e me use, para que eu seja um canal de bênção a todos aqueles que eu tocar, que eu olhar, que atravessaram o meu caminho. Que 2022 não possa ser o mesmo ano de 2021, mas que possamos viver em novidade de vida. Que a nossa oração possa tocar o céu, que a nossa mão possa estender os que precisam, e que o nosso amor possa tocar as almas aflitas, carentes. Que eu e você possamos refletir a luz de Cristo onde quer que a gente vá. Que 2022 eu possa ser verdadeiramente testemunha do amor de Deus. E é isso que eu e você vamos orar nessa noite. Que não seja por nós, mas que seja através de nós, que as pessoas possam conhecer o amor de Deus pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, pelo nosso andar. E é isso que nós vamos pedir nessa noite. Senhor, te louvamos, ó Pai, porque 2021 já foi.
E o Senhor nos sustentou em cada dia. Em 2022 não será diferente. Senhor, já começamos o ano com a certeza que o Senhor estará conosco, nos abençoando, cuidando de todas as coisas para nós. Ó Deus, e como é bom sabermos, Senhor, que fazemos parte e que somos parte de algo tão grande, que pertencemos, Senhor, a um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão soberano. Ó Jesus, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares em 2022. Que possamos, Senhor, em 2022 recomeçar de onde paramos. Senhor, e que esse recomeço venha, Senhor, através de Ti, contigo. Queremos estar mais perto de Ti em 2022. Senhor, gera em nós um coração contrito. Gera em nós um coração de filhas e filhos apaixonados por Ti. Entra, Senhor, com a Tua graça, com a Tua unção sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, maridos, sobre o nosso trabalho. Nos dê, Senhor, uma unção nova nos nossos ministérios. Senhor, desça com o Teu bálsamo sobre nós. E que 2022 não venha ser, Senhor, mais um ano, mas que venha ser o ano em que o Senhor, através de nós, cumpriu todas as Tuas promessas, Senhor, no Teu reino. Fazemos parte, ó Pai, de algo muito grande, e que o Senhor nos prepare, nos capacite, nos forge para estar prontos, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor. Essas mulheres estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor unja e capacite cada uma delas. Que o Senhor dê uma unção nova de renovo. Ó Deus, que o Senhor venha, em o nome de Jesus, fazer o novo na vida de cada uma. Porque só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Sim, Jesus. Só Tu és santo. E não há outro, Senhor. Não há outro como Tu. Não há, Jesus. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Não há outro como o Senhor. Não há outro pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há outro pelo qual importa que nós sejamos restaurados. E que também as bênçãos do Senhor Ele vem trazendo sobre nós. Que louvor maravilhoso, enchendo os nossos corações. No livro de Salmo, capítulo 1, versículo 26, a partir do versículo 26 diz assim: E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles o adoraram. Ali eles adoraram ao Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos mostra que Ana, ela fez uma oferta especial ao Senhor nesse momento. Ana entregou o seu filho, o seu único filho. Quem ali na Bíblia, que outra história nós conhecemos de alguém que também entregou o seu único filho? Abraão. Abraão foi aquele que também entregou o seu único filho, mas o Senhor o pediu esse filho. Ana entregou espontaneamente, como
o fruto de uma oração como algo que ela votou ao Senhor. Como é bom, né? A gente chegar com a nossa vitória. E quem sabe hoje você pode nesse momento se lembrar quantas respostas de oração o Senhor te entregou nesse ano de 2021. Sim, um ano com lutas, um ano com desafios, mas um ano com respostas atendidas, com respostas entregues pelo Senhor, com milagres, com o sobrenatural. Hoje eu te convido a entregar ao Senhor uma oferta de agradecimento por tudo aquilo que você já viveu. Hoje eu te convido a entregar ao Senhor uma oferta diferenciada por tudo aquilo que o Senhor fez pela sua vida. Mas pode ser que agora você esteja me assistindo e diga assim: Juliana, eu não sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa que hoje está alegre, que hoje está celebrando ao Senhor por uma vitória sobrenatural, por uma vitória extraordinária. Hoje eu sou aquela que estava como Ana, antes de ter Samuel ao seu lado. Eu sou aquela que chora, que clama, que ainda não foi atendida. Eu sou aquela que se desespera diante de contas a pagar. Eu sou aquela que hoje clamo por um filho que se foi, por um filho que está nas drogas, por um casamento desfeito. Saiba que a gente vê na vida de Ana um segredo espiritual, um princípio de que a oferta, ela traz as portas, ela traz a resposta daquilo que nós não podemos fazer, ela traz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Se lembra que quando nós lemos a história de Ana, ela entregou ao Senhor a oferta todos os anos, mesmo quando ela não tinha a menor expectativa de ser atendida, mesmo quando ela era mulher estéril, envergonhada, humilhada por Penina, sua rival. Quantas pessoas hoje, ou quem será aquela que é a sua rival, que você tem se sentido humilhada, ultrajada? Não olhe para aquele que nesse momento se opõe, não olhe para a sua luta, mas olhe para o Senhor. Hoje é dia de você talvez votar ao Senhor, assim como Ana fez. Ana, quando ela ainda não tinha a menor expectativa do milagre, ela fez um voto ao Senhor sobrenatural. Faça ao Senhor o voto, para que você viva esse sobrenatural, para que você viva essa resposta do Senhor. Há alguns meses atrás, poucos meses, nós tivemos aqui na IBA cultos com o pastor Arão, falando de uma forma profunda sobre segredos que nós vivenciamos quando entregamos ao Senhor uma oferta exponencial. E no último culto, eu tive a oportunidade de aceitar o desafio e tirar de um valor que eu estava guardando uma oferta exponencial, pedindo ao Senhor algumas respostas. E hoje eu posso louvar ao Senhor, porque o Senhor me trouxe essas respostas, e eu estou agora trazendo aqui a oferta como Ana, do milagre. Então se alegre nessa hora no Senhor. Se alegre porque Ele é aquele que pode recolher as suas lágrimas, Ele é aquele que pode consolar a sua dor, e Ele quer fazer. Quantas vezes pessoas desesperadas, despedaçadas, chegaram diante de Jesus e disseram: Senhor, Tu podes me curar, Tu podes me restaurar. E o Senhor falou: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O Senhor, Ele pode e Ele deseja. Então eu te convido nessa noite a ter um ato de fé, um ato além daquilo que você já faz, uma oferta, um voto, aquilo que o Senhor já trouxe ao seu coração, aquilo que vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Nós vamos agora orar, consagrando ao Senhor essa sua oferta exponencial, diferenciada, consagrando ao Senhor o que você está votando. Pai amado e bendito, nós queremos nessa hora, Pai, te consagrar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós queremos nessa hora te consagrar o voto, aquele voto que o Senhor já trouxe ao coração, aquilo que está sendo apresentado nessa hora,
porque esse ano de 2022 que se inicia, assim como Ana, nós profetizamos que viveremos a sua resposta. Profetizamos, Senhor, que esse ano nós celebraremos ao Senhor, nós celebraremos trazendo aqui os nossos frutos, trazendo o nosso milagre, aquilo que nós temos orado, porque Tu és o Deus dos impossíveis, Tu és aquele que começou a boa obra, Pai. O Senhor que começou a boa obra é fiel, poderoso, misericordioso, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso nós Te damos graças, porque o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Por isso nós nos levantamos como filhos de um Pai de amor, um Pai soberano que se inclina dos altos céus e ouve o nosso clamor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é contigo.
momento de louvor abençoado, né? E nós vamos continuar nessa mesma unção. E eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu gosto muito. Ela nem sabe, eu gosto dela de graça, porque tem gente que eu tenho que me pagar. Mas no caso dela, eu gosto dela de graça. É uma das pessoas mais doces que eu já conheci. É uma pastora incrível, uma mãe maravilhosa. Todas as vezes que ela está pregando em algum dos nossos eventos ou dos nossos cultos de outros ministérios, eu sempre estou lá tweetando e eu falo que eu faço decupagem da mensagem dela. Eu fico lá lendo, relendo e escrevendo. E nessa noite nós vamos ser muitíssimos abençoados com a presença da nossa querida pastora Camila Freitas, que eu amo de paixão, que é a mãe da Maria e do Davi, esposa do nosso pastor amado Felipe, trazendo algo do céu para as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai usar ela de maneira poderosa para falar comigo e com você. Então vamos orar pela vida dela? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dessa preciosa que tanto amamos. Senhor, pedimos desde já que o Senhor encha ela, Senhor, com unção e autoridade. Senhor, e que tudo que ela vier trazer aqui nessa noite, Senhor, venha falar profundamente ao coração dessas mulheres, aos nossos corações. E eu tenho certeza, Senhor, que é algo vindo de Ti. Senhor, então use ainda mais, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Unge os seus lábios, derrame sobre ela uma unção, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Senhor, e que o Teu bálsamo e que a Tua unção, que já é manifesta, e a Tua presença, que já é notável neste lugar, continue através da vida da Tua filha. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Esse altar é seu. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãs. A paz do Senhor. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Eu estou olhando para a câmera certa, gente? E aí? Um novo ano inaugurou na nossa vida. Um novo tempo. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que começou o ano para você? Ano novo, a gente lembra de novos começos, né? De começar novamente, de tentar novamente. E muitas vezes, nós mulheres temos muita fé para grandes coisas. A gente tem fé para orar pela cura de uma amiga. A gente tem fé para orar pela restauração de um casamento. A gente tem fé para orar por um ventre, para tornar ele frutífero. A gente tem fé para tanta coisa. Mas aí, quando se trata em ter fé para recomeçar, para você recomeçar, aí a gente já fica um pouco mais abalada. Aí já é um pouco mais difícil. A gente tem fé para o outro, para tanta coisa, mas para nós, para recomeçar, às vezes, a nossa fé é pequena demais. Mas hoje eu quero falar com você sobre recomeços. Logo no início desse ano, eu quero falar sobre recomeçar. Sobre tentar novamente, sobre conseguir. Porque o nosso Deus é um Deus que ama recomeços. Nosso Deus não é um Deus de desistência. Ele não botou um espírito covarde em nós. Não foi. Então o recomeço é possível para mim e para você. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. Eu quero ler esse texto com você. João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros.
Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Vamos orar? Baixe sua cabeça onde você estiver, feche seus olhos se você puder e ora comigo. Senhor, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós essa noite. Queremos declarar com essa oração que estamos famintos pela Tua presença, famintos pela Tua palavra, Senhor. Que queremos nos saciar com a Tua palavra, glorificar o Teu nome com a Tua palavra, Senhor. Então derrama sobre nós, fala aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não permita que a minha humanidade atrapalhe o Teu mover nessa noite. Fala aos corações das minhas irmãs que estão ouvindo agora. Só o Senhor sabe o que se passa no coração delas. Mas em nome de Jesus, eu declaro que o coração de cada uma delas é terreno fértil. Que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Que saiamos daqui hoje alimentadas por aquilo que o Senhor está derramando direto do Teu trono em nossos corações, em nossa mente. Nos renova pela Tua palavra. Aumenta a nossa fé pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs, nessa passagem, Pedro e alguns discípulos estão na praia da Galileia. Eles estão ali, eu fico imaginando eles sentados, parados ali há algum tempo, esperando que Jesus viesse. Mas eu queria te lembrar quem é o Pedro que está sentado nessa praia. O Pedro que está sentado nessa praia é aquele Pedro que há algum tempo atrás negou Jesus 3 vezes. É aquele Pedro que, enquanto Jesus era interrogado por grandes autoridades e não negava o seu propósito, Pedro foi interrogado por uma serva que tomava conta do portão e por mais 2 vezes negou a Jesus. Esse Pedro é aquele que viu o olhar de Jesus logo após tê-lo negado 3 vezes. A palavra diz que eles trocaram olhares. Imaginem um homem que Deus chamou para edificar a igreja de Cristo, levando sobre si o erro de ter negado o seu Senhor. O homem que Jesus chamou para pescar homens, o havia negado 3 vezes no momento mais difícil do seu melhor amigo, do seu Senhor.
Eu fico imaginando a sensação de fracasso, de vergonha e de culpa que estava sobre Pedro naquele momento, naquela praia. E quando nós fracassamos, nossos sentimentos ficam confusos. Quando nós fracassamos, a gente paralisa. Eu fico imaginando como estava o coração de Pedro naquele momento, sentado, olhando para aquele mar e talvez refletindo sobre o momento que ele negou o Senhor. Porque Jesus apareceu antes para eles, mas a gente não vai ver nenhuma descrição de uma conversa de Jesus com Pedro. Esse foi o momento da restauração de Pedro. Esse foi o momento do recomeço de Pedro. Ele estava ali sentado naquela praia, eu creio que trazendo à memória o negar 3 vezes, o olhar de Jesus. Logo aquele homem que disse que jamais o abandonaria. E esse Pedro chegou e falou o quê? Eu vou pescar. O que Pedro era antes de Jesus chamá-lo para pescar homens? Ele era pescador de peixe. Pedro estava levantando daquela praia dizendo, eu vou voltar mesmo a ser o que eu era. Talvez ele estivesse pensando, eu não sirvo mesmo para pescar homem, porque no momento mais difícil do meu Senhor eu fui lá e eu neguei. Eu errei, eu fracassei. E ele volta a pescar peixe. E os outros discípulos vão com ele. Mas essa passagem, ela é tão linda, ela tem inúmeros ensinamentos, mas hoje eu quero trazer só 4 para a gente. Ela é linda, porque nela está a restauração de Pedro. Nela está o recomeço de Pedro. Quando a gente erra, quando a gente fracassa, a gente tende a paralisar, a gente tende a voltar a fazer o que fazia antes. A gente tende a falar assim, eu não tenho jeito mesmo, é isso aí, minha vida é essa, deixa isso para lá, errei. Nessa passagem, Jesus fala para a gente assim, não. Eu sou um Deus de recomeços. A diferença entre Pedro e Judas qual foi? Ambos pecaram, ambos erraram. Mas Pedro soube recomeçar. Pedro soube recomeçar. Judas se matou. Pedro decidiu recomeçar. Decidiu buscar, procurar Jesus. Então vamos lá. Para recomeçar, você precisa parar de se culpar e olhar para frente. Gente, esses homens estavam no barco pescando a noite toda. Como se não bastasse o fracasso de ter negado Jesus 3 vezes, ainda estava com fracasso de não conseguiram nenhum peixe. Nada. Trabalhando ali, ardendo e nada, nenhum peixinho para eles. E Jesus na praia. E Jesus fala, ei, vocês têm algo de comer aí? Vocês têm peixe aí? E ninguém o reconheceu. Pedro não o reconheceu. Por isso que eu falo para você, para recomeçar, você precisa parar de se culpar e olhar para frente. Talvez Pedro estivesse ali pensando no erro dele, no fracasso da noite que não teve uma pesca boa, no negar 3 vezes Jesus. A gente está o tempo todo se culpando, se martirizando e a gente não olha para a praia e vê Jesus falando assim, ei, eu estou aqui. Ei, para de olhar para o fracasso da noite, para de olhar para o erro. Eu estou aqui na praia te chamando, perguntando, vocês têm algo para comer? Eu quero estar com vocês. Eu quero sentar à mesa com vocês. Mas ninguém o reconhecia. Como pode? Aqueles homens que passaram tanto tempo com o Senhor. Talvez o coração de Pedro estivesse tão culpado, se martirizando pelo erro que cometeu, que ele não conseguia ver Jesus na praia chamando. E quantas vezes nós não somos assim? Eu tenho que tomar um cuidado, gente, um cuidado, porque quando eu cometo um erro, um pequeno que seja, eu já fico me martirizando, falando, tá vendo? Porque eu não tenho jeito, eu não melhoro, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter ido nisso, eu não devia... E eu começo a me martirizar quando erro com filho. Então, gente, mãe é uma criatura que tem culpa naturalmente, né? Tem não, se sente culpada.
E se eu não me policiar, eu fico ali, me chicoteando. Errei com meu filho, briguei quando não tinha que brigar. Corrigi quando não tinha que corrigir. E fica aquilo na cabeça, me martirizando. E o tempo vai passando. E eu vou perdendo tempo, me culpando, esquecendo que tem um Jesus me chamando na praia, falando, filha, tudo bem, vamos recomeçar. Vamos fazer diferente. Mas graças a Deus, eu tenho um marido que me coloca no eixo. Quando eu erro, já começo a me torturar. Ele fala assim, Camila, chega, passou, errou, pediu desculpa, perdão, vamos lá, bola pra frente. E eu vou caminhando. Mas será que você é essa mulher que decidiu colocar um sofá de culpa nas costas e por isso está parada? Parada. Você errou. Talvez você tenha errado mesmo, um erro grande, um erro pequeno, eu não sei. Errou com alguém que você ama, errou com você mesma, errou com o Senhor. Eu não sei. Eu só sei que hoje Deus está falando para você assim, estou na praia. Para de se culpar, para de se martirizar. Se você se arrependeu, se você confessou, olha para a cruz, porque eu morri por você e pelo teu pecado. Gente, vocês já tentaram levar um sofá? Carregar um sofá? Se você for forte, você consegue até carregar ele por um tempo, um pouquinho. Agora, me diz se você consegue carregar um sofá sozinho por 3 quilômetros. Duvido. O sofá da culpa te impede de caminhar. Você fica parado, porque é pesado demais. Em nome de Jesus, para recomeçar, pare de se culpar e olhe para a cruz. Pare de se culpar e olhe para a praia, porque Jesus está ali te chamando. Pare de se culpar, tire isso de você. Às vezes a nossa voz de culpa é tão forte, tão gritante, que a gente cala a voz do Espírito Santo com a nossa própria voz. Como pode isso? Deus está te chamando essa noite, filha, eu sei que você errou. Eu estava ali, eu vi. Mas eu também vi as tuas lágrimas, eu vi o teu arrependimento, eu já te perdoei, já foi lançado na cruz. Tira isso das tuas costas e vem caminhar comigo. E vem caminhar comigo, vem recomeçar comigo. Quem olha meu marido hoje, gente, não imagina o que ele era. Pensa num homem que usava drogas, que era roqueiraço, só ouvia rock, se drogava bastante, bebia de tudo, vivia nas farras e, para completar, ainda vivia nos centros de macumba. Era também do candomblé. Pensa, se você olhar meu marido hoje, um pastor batista, você não acredita. Ele se converteu, ele foi a uma igreja. Um pastor teve um olhar especial para ele, cuidou dele, discipulou ele. Depois o Senhor foi o levando a outros lugares, chegou à nossa igreja, em que ele foi consagrado e ordenado pastor, glória a Deus. Mas você imagina, depois que o meu marido conheceu Jesus, se ele ficasse olhando para trás, para tudo que ele fez, ele ia paralisar. Ele já havia se arrependido, ele já havia entendido a cruz. Se meu marido tivesse olhado para trás e falado, meu Deus, olha tanta coisa errada que eu fiz, ele hoje não estaria vivendo o que ele vive com Deus. O que você está bloqueando do teu futuro porque você se culpa? Abra mão disso. Abra mão da culpa. Deus é Deus de recomeços. Às vezes, você não consegue nem dar um passo para entrar por uma porta que o Senhor te abre, porque você não acha digna de estar ali. Como não? Se foi o Senhor que abriu para você, ouça que o Espírito está te falando, porque eu sei que Ele está falando com você. Para de se sentir indigna. Tire essa culpa de você, entregue ela na cruz, se arrependa, chore, confesse e recomece. Não seja como Pedro naquele momento, como os discípulos que não conseguiam ver que era Jesus ali.
Alguns teólogos dizem que por ser de madrugada tinha uma neblina naquele lugar e eles não conseguiam enxergar Jesus pela neblina. Alguns dizem porque reconhecer Jesus requer algo espiritual e naquele momento eles estavam muito ocupados com o trabalho braçal e não conseguiam reconhecê-lo. Eu não sei. Mas eu sei que tem vezes que tem neblina na nossa frente mesmo e a gente não enxerga Jesus chamando. Tem vezes que a gente também está tão preocupado com o braçal que esquece do espiritual, de reconhecer Jesus nos chamando. Em nome de Jesus, esse tempo acabou hoje para você. Você vai parar de se culpar e você vai olhar para a praia e vai entender que o Senhor está te chamando para um novo começo. Para recomeçar, lembre do dia que Ele te chamou. Foi numa pesca maravilhosa em Lucas 5, que Ele havia chamado Pedro para segui-lo e pescar homens. Por que que aqui novamente, Jesus faz novamente uma pesca maravilhosa? Foi Ele trazendo a memória de Pedro. Filho, lembra que você era pescador de peixes e foi numa pesca maravilhosa que eu te chamei? Foi numa pesca maravilhosa que eu te chamei para pescar homens. Traga à tua memória o dia que eu te chamei. Para recomeçar, traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Quando foi o seu encontro com o Senhor que você ouviu a voz dEle? Quando que Ele te chamou pelo nome? Quando foi o seu batismo? Quando foi o dia que você entregou a tua vida a Ele? Traga à memória o que te traz esperança. Para recomeçar, comece lembrando de quem te chamou. Comece lembrando do dia que você encontrou e o aceitou. Lembra o dia que Ele tocou o seu coração e você chorou. Para de trazer à tua memória aquilo que te deixa triste e deprimida. Para de trazer à tua memória todo dia, todo segundo, aquele erro que você cometeu. Começa a doutrinar a sua mente, a trazer para ela aquilo que te traz esperança. O dia que o Senhor te chamou pelo nome. O dia que você chorou na presença dEle. Talvez o dia que você se batizou. O dia que você entendeu que Ele queria a sua vida. O dia que Ele te deu a promessa. Lembre de quem te chamou. Ele não se arrepende, Ele não mente. Ele é o mesmo. Eu lembro que há um tempo atrás eu liderava parte do ministério infantil da nossa igreja. Há 7 anos, aproximadamente 8 anos atrás. Acho que 9 anos. Eu fiquei 7 anos no ministério infantil. E eu lembro que no final do ano a gente teve, há 7 anos atrás, a gente teve uma festa para comemorar com os servos do ministério infantil. E tinham mesas separadas por rede. Tinha uma mesa para a rede amarela, tinha uma mesa para a rede azul, para a rede branca, para a rede... Porque nós somos organizados em redes aqui na igreja. E eu era responsável pela rede laranja. E aquela festa de final de ano era uma festa para a gente confraternizar, para a gente ficar feliz. Nós éramos chamados à frente, a equipe de servos, para poder ser homenageado. E eu lembro que eu sentei na mesa da rede laranja. Eu olhei para o lado, estavam as outras mesas das outras redes. E as mesas estavam cheias de servos, cheias. Os servos felizes, confraternizando. E eu tinha tanta dificuldade de unir servos na nossa rede. Eu tinha tanta dificuldade naquela época de conseguir pessoas que trabalhassem no ministério infantil. E eu tentava, mas chegava toda a nossa escala, tinha meia dúzia de gato pingado de servo ali. Era uma dificuldade, gente, eu chorava. E eu sei que naquele dia, eu olhei para o lado, eu vi todas as mesas cheias. E na mesa da Rede Laranja só tinha eu e mais uma amiga, que é uma discípula amada, Dani. E ela olhou para mim, eu olhei para ela e nós choramos. Nós choramos falando, caramba, acho que a gente nunca vai conseguir. Acho que a gente nunca vai conseguir. E os servos foram à frente, foram ali homenageados. Chegou a vez da Rede Laranja, só fui eu e ela. E eu sei que passou o tempo,
Chegou a nossa escala, mais uma vez a gente chegou a ter um monte de dificuldade, porque não tinha servos, aí tinha que juntar a turma, passamos um perrengue, e eu cheguei para a líder do ministério naquela época e falei assim, olha, chega, eu quero entregar hoje. Aí ela, mas por quê? Eu falei, porque não adianta, eu não consigo, é um fracasso, eu sou um fracasso para unir pessoas, eu sou um fracasso para chamar pessoas. Não dá, confia isso a outra pessoa, porque eu não consigo, eu só sei fracassar, eu tenho vergonha, porque eu não consegui ninguém até hoje. Todo domingo que a minha escala é essa vergonha. Eu não quero mais passar por isso, eu quero te entregar. E ela falou para mim assim, sabiamente, olha, eu vou te pedir uma semana, só para você orar sobre isso, eu quero orar também. Depois você conversa comigo. E por obediência eu fiz isso. Eu saí daquela conversa falando, tá bom, eu vou orar. Mas já tendo certeza que eu não queria aquilo. Eu estava me sentindo fracassada demais, muita vergonha, todo mundo conseguia gente, ia crescendo e acontecendo, e a minha rede estava ali sempre meia dúzia de gato pingado. Até que, naquela mesma semana, eu estava arrumando umas caixas na minha casa, e caiu uma caixa onde tinha um caderno, onde eu escrevia o que Deus falava comigo. E lá estava escrito o dia que o Senhor havia me chamado para estar naquele ministério. Ali estava escrito que foi um dia que eu estava sentada nessa igreja, os bebês estavam sendo apresentados aqui, e eu comecei a chorar compulsivamente, o Espírito Santo falava para mim assim, filha, quem vai pastorear eles? Eu preciso que você fique ali por um tempo para pastorear eles. E quando eu trouxe aquilo à memória, quando o Espírito trouxe aquilo à minha memória, eu comecei a chorar e falar, Senhor, a obra é tua. O Senhor trouxe à minha memória aquilo que me traz esperança, eu vou continuar, eu não vou desistir. E eu voltei, eu conversei com aquela líder e eu continuei. E eu sei que meses depois nós nos tornamos a maior rede do Ministério Infantil, com mais servos, com mais células kids. A gente se organizou e viveu um avivamento a ponto de que a gente não precisava mais. Ainda tem seus desafios, é claro que tem. Mas nem se compara aquilo que a gente viveu. Trazer a memória que te traz esperança. Lembrar de quem te chamou, quando te chamou. Para de remoer o seu erro. Lembra o que te dá esperança, aquele que te prometeu, quando ele te prometeu. Como ele te chama pelo nome. É isso, para recomeçar. Lembre disso. Para recomeçar, nós precisamos mergulhar para encontrar Jesus. É isso. João reconheceu que era Jesus depois que Jesus fez a pesca maravilhosa. Ele fala, é o Senhor. O que Pedro fez, gente? O que Pedro fez? Pedro pulou do barco. Pedro não aguentou esperar o barco chegar até a praia. Ele pulou do barco para nadar em direção ao Senhor. Eu imagino o coração aflito daquele homem, como ele estava querendo esse encontro. Aquele que o negou 3 vezes. Ele pulou mesmo do barco porque ele sabia a necessidade que ele tinha de olhar para o Senhor dele e falar com ele. Ele sabia que precisava dele. Ele pulou e foi nadando. Para recomeçar é necessário pular do barco, mergulhar e nadar em direção ao Senhor. Não é confortável. É muito mais confortável ficar no barco e esperar chegar. Mas quem quer recomeçar requer coragem. Pula do barco, mergulha, nada em direção ao Senhor. É isso que Ele espera de você. Pula do barco. Pular do barco, sabe o que é? É acordar de madrugada e orar. Pular do barco, sabe o que é? É pegar a tua Bíblia e ler com constância. Pular do barco, sabe o que é? Tá chovendo, caindo o mundo, mas você tá sentado aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus. Pular do barco é sair da zona de conforto e buscar e nadar até encontrar Jesus na praia. E não vem pular do barco e boiar, não. Porque quem boia não tem direção, vai para onde o mar leva. Tem que nadar. Eu lembro um tempo que meu marido estava fazendo natação. De manhã cedo, às 7 da manhã. Ele estava lá na piscina do condomínio nadando. Ele chegava em casa e falava assim, amor,
Nossa, tô todo dolorido. Eu falei, nossa, mas você estava só nadando. Ele, amor, mas mexe com todos os músculos do corpo. É isso. Vai doer, vai incomodar, vai sair da zona de conforto. Mas nada em direção a Jesus. Nada em direção ao teu recomeço. É Ele quem pode refazer. É Ele quem pode refazer teu casamento. É Ele quem pode refazer a tua história. É Ele. Sai do barco, sai da zona do conforto. Para de chorar as mesmas lágrimas pelos erros cometidos. Pula do barco, nada em direção. E encontra Jesus na praia. Busca mais. Mas pastor, eu já busco, eu já leio. Busca mais. Ele fala que revela segredos da eternidade. Busca até Ele te revelar. Busca até Ele te dar direção sobre o teu casamento, a tua casa, o teu emprego, a tua vida, o teu futuro. Ele tem prazer no teu recomeço. Porque Ele não fez filho para desistir. Não fez. E para encerrar, para recomeçar, esteja preparada para examinar a si mesma. Quando no versículo 18, Jesus pergunta, Simão, você me ama mais do que esses outros? Sabe por quê? Jesus faz essa pergunta, gente. Porque lá em Mateus 26, de 36 a 35, Pedro é aquele que diz assim, ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei, Jesus. Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. Ali, Pedro estava se comparando com os outros discípulos, falando, eu não te abandono jamais, Senhor. Morrerei contigo. Aí o que aconteceu? Chegou o dia. O que Pedro fez? Negou 3 vezes. Esteja preparado para examinar a si mesmo. Eu não estou aqui falando que você é maravilhoso, que você não erra. Pelo contrário, você erra, você precisa examinar a si mesmo. Você precisa ver aonde você errou. Você precisa confessar, você precisa se arrepender e recomeçar e não parar ali. Você sabe por que Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? É isso mesmo. 3 vezes. É claro que Jesus sabia que Pedro amava a gente. Ele é Deus, Ele sonda corações, Ele sabia exatamente o que estava no coração de Pedro. Mas para a restauração de Pedro, era necessário que ele falasse, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo 3 vezes. Ele estava sendo curado ali. E estava sendo entregue um ministério para ele, além disso, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Deus fez com que ele repensasse. Ele sabia que havia errado, ele sabia qual era o erro dele, e ali ele foi curado. Recomece, porque foi esse Pedro que em Atos pregou e 3.000 se converteram. Foi esse Pedro, o Pedro que negou. Que não é mais o Pedro que negou, mas é o Pedro que foi restaurado. O Pedro que tinha autoridade. Seu fracasso não determina o seu futuro, Jesus determina. O meu fracasso, o meu passado, as coisas erradas que eu já fiz, que eu me envergonho, é claro, que eu me arrependi, não determinaram o meu futuro. Porque se eles determinassem, eu não estava aqui pregando para você hoje. Se você conhecesse a minha história, você ia falar assim, não, desce daí que você não tem autoridade para isso não. Olha o que você fez no passado. Mas eu mergulhei do barco. Em algum momento da minha vida, eu saí da minha zona de conforto, eu voltei para o meu Senhor, eu me encontrei com Jesus na praia e Ele me fez recomeçar. Ele me restaurou, Ele me curou por completo. Ele falou, filha, eu te amo, eu sei os erros que você cometeu, eu sei por onde você já foi. Mas eu estou aqui para te dar um novo começo, uma nova história, aquela qual eu sonhei desde que você estava no ventre da tua mãe. É possível recomeçar. Não desista. Não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista do teu casamento. Não desista. Deus é um Deus de recomeços.
Jesus veio pela manhã e restaurou Pedro e recomeçou o ministério dele. Jesus está aqui hoje, essa noite. Essa é a praia. Você que está me ouvindo pela internet, você quer encontrar Jesus? Quer pular do barco? Você está em 2022. É o tempo do novo mesmo. Aproveita. A hora é essa. Bota aí no chat. Vai pela fé e escreve: pastor, eu estou saindo do barco hoje. Eu estou indo encontrar meu Jesus na praia e recomeçar a minha história, e recomeçar o meu ministério, recomeçar o meu casamento, recomeçar a minha vida. Eu não nasci para desistir, Ele não me deu um espírito de covardia. Eu quero que você coloque isso aí no chat para você que quer recomeçar, mas ainda não reconheceu o Senhor na praia. Reconheça essa manhã. Para você que achava que tinha Jesus no seu coração, mas não tinha, que fala: não, eu sei quem é, eu sei quem é. Mas saber quem é diferente de tê-lo morando em você. De reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, de reconhecê-lo como aquele que morreu na cruz pelo teu fracasso, pelo teu erro, pelo teu pecado, e te fez limpo, alvo como a neve, possível de se relacionar com o Pai. É esse Jesus. Se você o reconhece, está reconhecendo hoje, se você está reconhecendo Ele hoje na praia, escreve: eu estou reconhecendo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nós vamos orar por você. Coloque o seu nome que nós queremos orar por você. 2022 começou diferente para você que está me ouvindo. A história é outra. Não mais o barco. Você pulou, e você não pulou e boiou, não. Você pulou e nadou em direção a Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eu não sei quem são essas irmãs que nesse momento decidiram agir como Pedro e pular desse barco. E decidiram encontrar contigo na praia. Dispostas a serem curadas, restauradas, reanimadas, para recomeçar suas histórias. Então, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre elas, Espírito Santo de Deus, dê ânimo, coragem e ousadia. Restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado. Entra no coração dessas mulheres primeiro, Senhor, depois entre na casa delas com providência, Senhor, em nome de Jesus. Dê toda a sabedoria necessária para que elas recomecem bem, recomecem segundo a Tua palavra, com a sabedoria vinda do céu, não a sabedoria vinda dos homens, mas a sabedoria da Tua palavra, Senhor. Derrama sobre elas, derrama sede, vontade de aprender mais de Ti e estar contigo todos os dias. Ajude-as, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por essas mulheres que estão aí, de olhos fechados, chorando na Tua presença, falando: Senhor, eu estou contigo aqui na praia, eu vim ceiar com você, eu vim comer esse peixe e esse pão com você para recomeçar. Entra com providência, papai, porque só Tu podes. Não estamos clamando a homens, estamos clamando ao nosso Pai, ao nosso Deus que tem todo o poder. Todo o poder. Para Ti que nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que segunda-feira você esteja aqui de novo adorando com a gente. Amém? Assim que você luta as suas guerras nesse ano de 2022. Você crê nisso? Então declare: assim que eu luto minhas guerras. Oh, assim que eu luto minhas guerras. Oh, assim que eu luto minhas guerras. Nós cremos nisso, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti.